meus irmãos. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Meus irmãos, eu estou muito grato ao Senhor por esta oportunidade, a mim facultada. Agradecer a Deus pela oportunidade, nosso pastor presidente, que hoje está dando a oportunidade de estar aqui ministrando. Muito obrigado, pastor. Quanto eu me sinto aqui uma grande responsabilidade, é pelo fato que é a igreja de Cristo, a qual o Senhor uniu, o Senhor me deu essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Agradecer a pastora da Lúcia, muito obrigado pela sua oportunidade. Ao pastor Bonassé, ao Gilberto, aos pastores que nos fizeram o convite e aqui estamos. Sou muito grato a Deus por esta oportunidade, de todo o coração. Mas hoje, irmãos, foi me incumbido a missão de ministrar sobre o capítulo 14. Sobre o capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, primeira carta aos Coríntios. Se você puder abrir, continuar com ela aberta mesmo, nós vamos meditar, fazer um estudo bem detalhado, versículo por versículo, e assim, creio eu que nesta noite Deus falará aos nossos corações. Mas abra aqui no versículo 1 em diante. Vamos ler aqui o versículo 1. Diz: seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, fala para exortação, fala para consolação. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Glória a Deus. Irmãos, temos estudado na escola bíblica dominical que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela vai ser uma resposta ao clamor da igreja que estava vivendo diante das adversidades até ideológicas da época, porque até então Paulo havia passado, instruído, mas muitos estavam perdendo a fé por vãs doutrinas, vãs influências de doutrinas de outras práticas religiosas da época. Não é à toa que dentro do próprio templo estava havendo adoração a Afrodite, a Diana, que é uma deusa que também vai influenciar a igreja de Éfeso. E é interessante que a igreja de Corinto escreve uma carta a Paulo pedindo misericórdia para que ele possa trazer um direcionamento, porque muitos estavam se perdendo no decorrer do caminho, exatamente por falta de um direcionamento, de uma palavra, de um alimento que pudesse conduzir em direção dos céus. Porque o que estava uma das questões que nós vamos ver dentro do texto da primeira carta aos Coríntios, Paulo respondendo exatamente a questões simples, questões familiares, de problemas que havia dentro de famílias que precisavam ser resolvidos. Mas como? A partir do princípio cristão, a partir do princípio do ensinamento de Cristo. Aqui Paulo escreve esta carta em torno de 55 depois de Cristo. Ele vai escrever exatamente porque Corinto estava sendo considerada uma das cidades mais depravadas da época, uma cidade que até então os gregos estavam denominando como os corintianos, ou seja, corintianizados. Quem vivia em Coríntios viviam corintianizando. Essa era a palavra. Por que os gregos estavam trazendo esse conceito? Exatamente porque estavam querendo desconfigurar o conceito que Paulo havia implantado na igreja. Porque quer queira, quer não, a cultura estava influenciando os princípios, e por causa disso havia uma necessidade de rever os conceitos perdidos, e que esses conceitos que foram perdidos serem restabelecidos, para que a igreja de Cristo pudesse permanecer até o cumprimento da promessa do arrebatamento.
grande que estamos vivendo até dentro da nossa realidade atual. Há um bombardeio de informações nas redes sociais e até nas universidades, a ponto de trazer confusão a diversas pessoas, diversos cristãos. E isso chega a ser preocupante. Por quê? Porque muitos estão perdendo a fé dentro de um banco de faculdade. Isso não quer dizer que eu vou deixar de estudar para eu seguir a minha fé, não. Eu posso continuar a minha fé lá dentro da faculdade, sendo um instrumento de bênção para aqueles que acreditam. Paulo, a igreja de Corinto, ela era intelectualmente arrogante pelo empoderamento comercial, ela era materialmente próspera, porque era um meio, era um lugar por onde passavam os grandes navios comerciais. Logo, todos ou a maioria deles paravam para vender e comprar. Havia essa influência econômica. E também Corinto era moralmente corrupta. Ou seja, a sociedade de Corinto estava precisando de um direcionamento. E é aqui que os irmãos da igreja de Corinto convocam a Paulo a partir desta carta, de uma carta, a ponto para que Paulo pudesse trazer resposta para que eles pudessem continuar pregando lá na igreja. A igreja informa os problemas a Paulo e pede instruções. E é interessante que dois motivos principais levaram esses irmãos a escrever a carta a Paulo. Primeiro, era porque havia certos problemas. Segundo, era necessário aconselhamento e doutrinamento sobre os vários assuntos, com espírito de divisão. Primeiro capítulo nós vamos ver isso. Havia uma dissensão muito grande. No entanto, alguns diziam que serviam a Paulo, outros a Cefas, outros a Paulo e alguns a Cristo. Era necessário aqui, por isso que, por esse problema de espírito de divisão, Paulo precisava trazer uma palavra que pudesse mostrar que nenhum deles havia morrido por amor da humanidade, a não ser Cristo. Ou seja, trazer Cristo para o centro do culto era um dos problemas que estava sendo visto dentro da igreja de Corinto. Outros problemas que nós podemos perceber: a tolerância ao pecado. Tudo estava normal, tudo estava sendo natural, estava naturalizando o errar o alvo, que é o conceito grego de hamartia, o pecado. Parece que continuava pecando e não havia um arrependimento, uma confissão de pecado. Por quê? Para que nós possamos alcançar a vida eterna. Como o apóstolo Tiago escreve em sua carta, capítulo 5, ele vai dizer que é necessário confessar para a Deus para o perdão do pecado, confessar o outro para a cura. Aqui existe um problema muito grande da igreja de Corinto: a falta do ato de confessar ao outro levava-se à continuidade da ferida espiritual. Porque confessar a Deus, todos nós podemos confessar, e o ato de confessar é necessário nominar o pecado. Mas o confessar ao outro aqui que está no problema. Por quê? Porque a igreja de Corinto se sentia-se acima de tudo, de todos, a ponto de não se rebaixar à condição de: eu errei, perdoa os pecados, eu errei nisso, eu quero mudar, eu quero ir para o céu. E isso era um problema sério, muito sério, a ponto de que muitos irmãos, aí entra a questão lá da ceia do Senhor, sobre a questão do não comer, não participar da ceia de forma indevida, porque muitos estavam comendo, estavam se auto-prejudicando.
a ponto de alguns caminharem doentes. Um outro problema que nós podemos perceber, a ação judicial entre os irmãos. Havia um problema muito grande na igreja de Corinto. Era irmãos brigando contra irmãos. Que guerra era essa? A ponto de alguns entrarem dentro da própria congregação, falando aqui dentro de contextualizando, e não falar com o outro. Eu não falo com o irmão por causa, não falo com o irmão por causa disso, por causa daquilo. Que igreja era essa? E nós vamos ver na igreja de Corinto que isso estava trazendo problemas sérios, a ponto de não haver manifestação da glória de Deus. Um outro problema era as questões humanistas. O que é isso? Trazendo para os dias atuais, a introdução de ideologias humanas a ponto de tirar a palavra de Deus do centro. O único livro em que já li um pouco do Alcorão de Maomé, já li um pouco dos livros do Mormons, li um pouco também até de São Cipriano, por incrível que pareça, estudando a faculdade de Bojó. Eu tive que ler Religiões Mundiais, no meu mestrado também, São Cipriano. Os irmãos, alguns devem conhecer. E li esses livros, mas não vi um que tinha um poder suficiente para mudar a vida do ser humano, se não fosse a palavra de Deus. E esse mesmo escritor, chamado Paulo, escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 1, do verso 16, que ele não tinha vergonha de pregar esse evangelho, porque era o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Para aqueles que não creem, vã doutrina ou uma doutrina inútil, mas para aqueles que acreditam, é poder de Deus. Por que é poder de Deus? Porque nos dá a condição que nós temos materializar aquilo que ainda é imaterial. Vou explicar melhor, como disse o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, sobre o conceito de fé, que é o fim fundamento das coisas que não se vê, mas se acredita que já tem acontecido. Eu sempre costumo dizer que a fé é você ter a convicção que só falta se materializar, mas que no reino espiritual já aconteceu. Só que existem tempos certos para que isso aconteça. Voltando para cá, um outro problema, que problema que eu pude analisar aqui, analisando o texto da primeira carta aos Coríntios, é o conflito sobre a liberdade cristã. Havia também um impedimento, que ainda, graças a Deus, na nossa nação, a gente ainda temos liberdade. A gente ainda estamos com essa liberdade de anunciar o Evangelho. Mas chegará um momento, e é isso tudo que está sendo traçado para que isso aconteça, em que isso será proibido. Enquanto isso não acontece, que nós venhamos pregar o Evangelho. E se necessário for pregar o Evangelho, que usemos palavra. Porque o maior Evangelho, ele não é pregado somente com palavras, mas o Evangelho que transforma, ele é pregado com atitudes. É a ação do ser humano que mostra quem de fato ele é. É por isso que Tiago escreveu sua carta no capítulo 5 sobre a confusão da igreja.